Muito bom dia a todos os irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia 22 de novembro de 2020. Com muita alegria que nós damos início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu estou muito bem acompanhado com o reverendo Gerson e também com o presbítero Carlos. Muito bom dia, irmãos. Bom dia, reverendo Paulo. Bom dia, presbítero Carlos. Bom dia, irmãos e irmãs. É uma satisfação muito grande estarmos juntos para a adoração ao Senhor. Bom dia, reverendo Paulo. Bom dia, reverendo Gerson. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito bom estar aqui novamente nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E é assim que então nós vamos dar continuidade ao nosso culto com a chamada adoração que encontra-se registrado no Salmo 100 e será agora a nossa expressão de adoração ao Senhor nesse início de culto. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Com muita alegria, eu convido você a louvar ao Senhor com o próximo cântico, que será o cântico conhecido, Aclame ao Senhor. Consolo
Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, neste momento em que nós nos reunimos aqui como igreja, com o objetivo de louvarmos e agradecermos o seu nome, nós queremos, ó Pai, adorá-lo por aquilo que o Senhor é. Nós queremos adorar o seu nome por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos planos, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Fique conosco, ó Pai, e que tudo o que aconteça neste culto aconteça única e exclusivamente para o louvor e para a glória do teu nome. Nós pedimos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento do culto, nós vamos ter a oportunidade de confessar os nossos pecados perante o Senhor. Vamos ler o que diz a chamada à confissão no texto que está sendo disponibilizado para os irmãos. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não serão mais saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Farei uma aliança de paz com elas, e deixarei a terra livre de animais selvagens para que possam, com segurança, viver no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. Texto extraído de Ezequiel, capítulo 34, versículos 17, 22, 25 e 26. Irmãos, nesse momento do culto, nós gostaríamos de convidar a toda a igreja para que, em oração silenciosa, confessemos os nossos pecados perante Deus. O nosso Deus é um Deus que permite que nos acheguemos a Ele, é um Deus que permite que os nossos corações sejam abertos e os nossos pecados sejam confessados. Enquanto nós ouvimos o grupo de louvor da nossa igreja cantar a música Vim para Adorar-te, nós convidamos a todos para que se coloquem em atitude de oração e em atitude de confissão. Tua beleza me leva.
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, neste momento em que nós tivemos a oportunidade de nos achegarmos perante o Senhor e confessar os nossos pecados, nós queremos te agradecer porque o Senhor permite que isto aconteça. Nós queremos te agradecer porque pelo sangue de Jesus que nos foi enviado, o Senhor nos dá perdão, o Senhor purifica os nossos pecados, as nossas falhas. Fique conosco durante o transcorrer deste culto e agora com o nosso coração limpo, com o nosso coração aberto perante o Senhor, possamos continuar a te louvar e te engrandecer. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Chegamos a um momento muito especial do nosso culto, um momento onde nós intercedemos a Deus pelos nossos irmãos queridos que completaram mais um ano de vida, mais um ano de vida conjugal. Também neste espaço nós nos lembramos dos irmãos e irmãs que estão enfrentando as mais diversas enfermidades, nos lembramos daqueles que sofrem as duras perdas apresentadas pelo nosso tempo e também pelos mais diversos motivos que os irmãos bem conhecem, motivos particulares que povoam o coração daqueles que estão caminhando conosco nesta atividade de culto. Assim, então, nesta oração, vamos nos lembrar com muito carinho da nossa irmã Cibele Luquini Gonçalves, que no dia 16 completou mais um ano de vida. Também vamos nos lembrar da nossa irmã Bárbara Viana Campos, que completou mais um ano de vida no dia 17. Também do dia 17, vamos nos lembrar de Delmina da Silva Anitelli. Do dia 19, a Simone de Almeida Tavares Gonçalves. Do dia 21, completou mais um ano de vida a nossa irmã Meire Sueli Camilo. E também do dia 21, agora um casal, Dona Yolanda e o senhor Ocias Feltrin, que ontem, no dia 21, comemoraram 50 anos de vida conjugal, bodas de ouro, não é? Então, convido a todos agora que fechem os seus olhos, curvem as suas frontes e me acompanhem nesta oração. Oremos. Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, Tu nos ensinaste a orar e a oferecer as nossas petições a Ti, em nome dEle. Portanto, guia-nos pelo Teu Santo Espírito, a fim de que as nossas orações dedicadas a Ti e que apresentam os nossos irmãos na Tua presença, antes de qualquer coisa, possam servir à Tua vontade e mostrar o Teu amor fiel a cada um deles. É assim que nós, em gratidão, repletos de gratidão no nosso coração, apresentamos a vida dos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida. Também nos lembramos dos irmãos que completaram mais um ano de vida conjugal. Pedimos que o Senhor preencha a todos eles com a Tua sabedoria do alto, que o Senhor dê a cada um deles saúde para essa nova jornada, discernimento para que realmente aprendam a contar os seus dias e na experiência da maturidade que vai se consolidando,
possam conhecer-te mais e mais e em sua caminhada por esta terra, possam aprimorar o testemunho do teu santo evangelho em plena atuação sobre a vida de cada um deles. Deus da misericórdia, nós pedimos que o Senhor tenha agora compaixão dos irmãos e irmãs enfermos, que o Senhor possa animá-los pela tua palavra, restabelecendo-lhes a saúde como sinal da tua graça. Que o Senhor confira a todos o teu divino conforto, especialmente para aqueles que choram, para que eles possam ter a certeza que nada é capaz de separar a tua presença amorosa daqueles a quem o Senhor tem entregado a tua própria vida, a vida de teu Filho Jesus para salvá-los. Que as verdades do Evangelho nos consolem e nos façam caminhar honrando e glorificando o teu santo nome. Abençoa a tua igreja, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos agora ter a oportunidade de respondermos ao amor de Deus com uma manifestação da nossa consagração. E nós vamos nos consagrar apresentando as nossas oferendas para serem usadas pela causa do Evangelho. Enquanto estivermos cantando o próximo hino, que é muito inspirador, uma letra baseada na vida de Barnabé, nós vamos ter a oportunidade de fazer as nossas ofertas. Estará sendo disponibilizado a forma de contribuição e a conta corrente da igreja para que todos possam encaminhar as suas oferendas, a fim de que não faltem recursos para a causa do Senhor. Fica bem a gente passar bem o outro Eucaristia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus.
natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Agora nós vamos orar, nós vamos consagrar estas oferendas e, ao mesmo tempo, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine na leitura e na proclamação da palavra. Oremos. Senhor Deus, colocamos-nos diante de Ti em oração mais uma vez. E aqui estão as nossas oferendas. Elas representam o fruto do nosso trabalho e também representam a concessão de grandes bênçãos para todos nós, pela Tua maravilhosa graça. Ó Senhor, que estas ofertas sejam usadas para o Teu reino e que elas contribuam para um trabalho da Tua igreja neste nosso mundo. Abençoa, Pai, a todo o Teu povo, para que haja cada vez mais um espírito de consagração a Ti. E rogamos-te, ó Deus, que Tu nos abençoes quando vamos ler a Escritura Sagrada e também quando vamos meditar nela, que nós sejamos edificados pela atuação do Teu Espírito, que nós sejamos alimentados pela Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos agora meditar no texto da palavra de Deus. E por isso nós vamos fazer a leitura desse texto. Escolhemos para a nossa edificação um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos cristãos de Corinto. Está no capítulo 12. Vou repetir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, começando a leitura também com o versículo de número 12. Diz assim o texto sagrado: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras, bonitas, não precisam.
Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Que o Senhor nos abençoe na meditação deste texto da sua palavra. Irmãos e irmãs, anteontem, sexta-feira, dia 20 de novembro, nós tivemos uma data que faz parte do calendário nacional brasileiro, o Dia da Consciência Negra. Essa data faz parte do calendário escolar desde o ano de 2003 e faz parte do calendário oficial desde 2011. Na verdade, o nome desta data oficial não é simplesmente o Dia da Consciência Negra, mas Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Por que Zumbi? Quem foi Zumbi? Zumbi dos Palmares foi um negro morto no dia 20 de novembro de 1695. E ele lutou pelo fim da escravidão negra no Brasil. O Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra é importante, porque serve para a reflexão, para as discussões, para os debates a respeito do racismo, a respeito da discriminação racial, a respeito da exclusão dos negros na sociedade brasileira. Mas será que esses assuntos nos interessam? Será que essas questões têm alguma coisa a ver conosco? Será que isso tudo é tema para meditação num culto de adoração a Deus? Exatamente para responder, nós vamos estudar mais detidamente o texto que nós lemos, desta primeira carta de Paulo aos cristãos de Corinto. E a primeira coisa que nós queremos destacar é que o fenômeno da exclusão social não é uma coisa nova. No passado, nas mais diferentes épocas, sempre houve grupos de pessoas marginalizadas e discriminadas. E era isso que acontecia na Grécia Antiga. Todos nós estamos acostumados a ouvir falar da importância da Grécia. Foi lá que nasceu e se desenvolveu a filosofia. Foi lá que nasceu e se desenvolveu a democracia. Foi lá também que a arquitetura, a escultura e outros ramos da cultura humana atingiram o seu esplendor. Mas isso tudo é somente uma parte. Ao lado disso, na Grécia Antiga, a exclusão social estava presente de maneira radical e monstruosa. E era lá na Grécia que estava localizada a cidade de Corinto. Nós não sabemos quantos habitantes Corinto possuía naquela época, mas alguns historiadores dizem que Corinto, naquela época, tinha cerca de 500 mil habitantes, o que era muito naquele tempo. E Corinto possuía 2 portos, um a leste e outro a oeste. E esses portos faziam a ligação entre o Ocidente e o Oriente. Por causa disso, a cidade movimentava um fantástico comércio por causa dos seus portos.
Era uma cidade que tinha muitas riquezas, era uma cidade com grandes negócios. Porém, ao lado do esplendor, Corinto tinha um lado sombrio. A maior parte da população de Corinto era formada de escravos e de pobres. E essas pessoas eram marginalizadas e exploradas pelos ricos e pelos abastados. E ao lado dos pobres e dos escravos também estavam as mulheres. As mulheres não tinham vez nem voz naquela cidade. Todas as decisões a respeito da vida das mulheres eram tomadas pelos homens. As mulheres não tinham nem mesmo o direito de escolher a sua religião. Era esta, irmãos e irmãs, a dura realidade da cidade de Corinto na época do Novo Testamento. Uma grande cidade, uma metrópole, uma rica cidade, com uma grande quantidade de excluídos e de marginalizados, formada pelos pobres, escravos e mulheres. Portanto, podemos afirmar que Corinto apresentava uma realidade muito semelhante com a nossa realidade. Lá imperava a exclusão, assim como entre nós são muitos os excluídos. Pois bem, certo dia, mais ou menos em dezembro do ano 49, chegou à cidade de Corinto um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Era o apóstolo Paulo. Ele foi para Corinto logo depois de ter pregado na cidade de Atenas. E Paulo foi hospedado por alguns judeus que tinham sido expulsos da cidade de Roma naquele mesmo ano. E entre os que tinham sido expulsos estava um casal de fabricante de tendas, Áquila e Priscila. E Paulo juntou-se àquele casal e juntos passaram a ganhar a vida fazendo tendas. E ao mesmo tempo em que trabalhava para se manter, Paulo passou a proclamar o Evangelho. Todos os sábados, ele ia para a sinagoga, falava na sinagoga e procurava ganhar para o Evangelho, tanto judeus como não judeus. Pouco depois, chegaram também à cidade de Corinto mais 2 jovens, Silas e Timóteo. E dessa maneira passaram a ser 3 os evangelizadores da cidade, Paulo, Silas e Timóteo. E a partir daí, Paulo deixou de trabalhar como fabricante de tendas e ele passou a se dedicar exclusivamente à proclamação do Evangelho. E o chefe da sinagoga, um homem chamado Crispo, converteu-se a Cristo. Só que isso provocou uma reação por parte dos judeus, que ficaram revoltados e expulsaram Paulo da sinagoga. E então, ele passou a pregar somente aos que não eram judeus. E o trabalho de Paulo foi abençoado por Deus, muitos vieram a crer e foram batizados. Foi assim que nasceu a igreja de Corinto. Foi assim que teve início a comunidade cristã de Corinto. E Paulo ficou tão contente que ele permaneceu ali durante 1 ano e meio. Ele chegou no final de 49
e foi embora no meio do ano 51. E ele deixou ali em Corinto, firmemente estabelecida, uma comunidade de cristãos. E na igreja de Corinto havia judeus e não judeus. Na igreja de Corinto havia ricos e havia pobres. Na igreja de Corinto havia homens e mulheres. Na igreja de Corinto havia gente que tinha muita instrução e gente com pouca instrução. E nesse ponto nós devemos perguntar: qual era o grande desafio da igreja de Corinto? Qual era a grande contribuição que a igreja de Corinto tinha para oferecer à cidade? Que diferença a igreja de Corinto podia fazer na cidade de Corinto? E é aí que entra o texto bíblico que nós lemos. O grande problema da cidade de Corinto era a exclusão social, como já dissemos. Corinto era uma cidade que excluía os pobres de uma vida digna. Corinto era uma cidade que excluía as mulheres da participação política. Corinto era uma cidade que excluía os escravos da vida em liberdade. De um lado estavam os ricos, que tinham tudo, de outro lado estavam os pobres, que viviam na miséria. De um lado estavam os que eram livres, de outro lado estavam os que eram escravos. De um lado estavam os homens, de outro lado estavam as mulheres. E qual foi a mensagem de Paulo para esta cidade? Qual foi a mensagem de Paulo para a igreja de Corinto? No texto que nós lemos, Paulo afirma que a igreja não podia reproduzir a realidade da sociedade. Paulo ensina que a igreja tinha de ser diferente da sociedade. E então, em primeiro lugar, ele disse assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. O ensino de Paulo era muito claro. Em Corinto havia divisões, mas na igreja tinha de haver unidade. Em Corinto havia discriminação, mas na igreja todos tinham de ser valorizados. Em Corinto muitos eram os excluídos, mas na igreja todos tinham de ser incluídos. E para ensinar isso, Paulo se fundamentava no fato de que todos tinham sido batizados pelo mesmo Espírito Santo. E todos tinham bebido do mesmo Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer, irmãos e irmãs, que o Espírito de Deus nunca discrimina ninguém. O Espírito de Deus não exclui ninguém, jamais. Para o Espírito Santo de Deus, todos são importantes e todos são valorizados. E além disso, Paulo também escreveu: o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. E se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. E com estas palavras, Paulo estava enfatizando a unidade da Igreja de Cristo.
Na igreja, as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes umas das outras. Na igreja, as pessoas têm diferentes dons. Entretanto, a igreja é uma só. Todos e todas, com as suas múltiplas diferenças, todos fazem parte da mesma igreja. E além disso, Paulo ainda escreveu: o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. Isso quer dizer que na igreja todos precisam de todos. Todos são indispensáveis. Não pode haver na igreja lugar para o orgulho, nem para o desprezo. Ninguém pode se sentir na igreja como uma pessoa inútil ou uma pessoa desnecessária. Cada irmão, cada irmã é parte do corpo de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, na sociedade brasileira e mundial, nós estamos vivendo tristes dias de radicalismos. Por mais incrível que possa parecer, existe o radicalismo da discriminação racial, principalmente contra cidadãos negros. Por mais incrível que possa parecer, existe também radicalismo contra as mulheres que continuam a ser vítimas da violência por parte dos homens. E por mais incrível que possa parecer, existem também radicalismos contra os pobres e contra os destituídos. Pois bem, nesta realidade, a mensagem que trazemos é de que a igreja tem de ser diferente. Na igreja não pode existir nenhum tipo de exclusão, nenhum tipo de discriminação. Na igreja, nós temos de viver unidos e em comunhão uns com os outros. Na igreja, nós temos de olhar para cada irmão, temos de olhar para cada irmã e dizer: eu preciso de você. Somente assim nós seremos diferentes do nosso mundo e faremos diferença na nossa sociedade e no nosso mundo. Somente dessa maneira nós seremos usados por Deus para modificar, para melhorar a nossa realidade. Assim Deus nos ajude. Amém. E de acordo com esta mensagem, nós convidamos a toda a igreja para cantar. E vamos cantar aquele cântico que diz, numa das suas partes: eu preciso de ti, querido irmão. Vamos cantar e afirmar com fé: eu preciso de ti, meu irmão, minha irmã. Amém.
fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, mas eu tenho um recado muito especial para você. No próximo domingo, dia 29 de novembro, nós teremos a comemoração das primícias, a famosa festa das primícias. Festa que comemoramos, sim, todos os anos, no templo da nossa igreja, enfeitando a mesa de uma forma vistosa e muito agradável, mas este ano vai ser diferente. Esse ano a festa será celebrada em cada casa. Por isso, nós trazemos um convite muito especial para você. Assim como você tem feito por ocasião da ceia do Senhor, nós queremos convidá-lo a enfeitar a sua mesa, a chamar a sua família. Faça uma mesa muito bonita, repleta de frutas, flores, que simbolizem realmente um tempo de fartura e de alegria pela divina provisão do Senhor em todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós e de um modo muito especial durante este ano de 2020. A festa das primícias é uma festa que proporciona um momento de ação de graças todo especial. Momento esse que é celebrado pelos filhos de Deus e pelos membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, como forma de dar expressão de modo concreto
a sua gratidão a Deus pelas muitas e diferentes bênçãos recebidas durante todo o ano. Também há um outro motivo de festa. A festa das primícias marca o final de um ano litúrgico, de um ano eclesiástico e o início do ano seguinte. Um culto que também marca um momento importante de reconsagração do melhor da nossa vida a ser ofertada a Deus. Portanto, motivos de alegria de sobra. Eu quero, então, convidá-lo a se preparar de modo adequado para celebrar com a família esse momento todo especial. Encontro vocês lá. E nesse culto nós teremos um ingrediente todo especial. Além da alegria típica da comemoração das primícias, nós teremos também a ordenação e investidura dos irmãos presbíteros que foram eleitos na última assembleia, na assembleia do dia 7 de novembro de 2020. Vamos acompanhar com muita alegria esse momento festivo na vida da nossa igreja. E agora nós vamos encerrar o nosso culto, fazendo juntos a oração que o Senhor nos ensinou, e em seguida nós estaremos recebendo a bênção pelo reverendo Gerson. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Continuemos em oração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo.
Israel.